Sabe aquela curiosidade que às vezes bate? Aquela vontade de espiar o que tem atrás de uma porta que não deveria estar aberta? Pois é, às vezes essa curiosidade nos leva a lugares que nós nunca deveríamos ter conhecido. Hoje vamos entrar em uma dessas histórias, sobre um lugar chamado Sete Além. É uma pergunta que a gente quase nunca se faz, não é? Portas estão por todo lado. A gente simplesmente assume que todas elas levam para algum lugar normal. Mas e se uma delas, apenas uma, levasse para um outro lugar, para o outro lado? E o mais assustador é que essa história começou do jeito mais banal possível. Uma noite de sexta-feira. Um passeio despretensioso pela cidade, só para admirar a arquitetura dos prédios antigos. Uma decisão que parecia completamente inofensiva. Foi quando um desses prédios chamou a atenção. Um hotel antigo, que hoje em dia virou um museu. E ali, naquela fachada imponente, a porta principal estava estranhamente entreaberta. Era quase um convite silencioso. Sem ninguém por perto para impedir, a curiosidade falou mais alto. E ali foi dado o primeiro passo para o desconhecido. Lá dentro, a cena já era peculiar. Figuras paradas, vestidas como se tivessem saído diretamente dos anos 40. Ao fundo, uma recepcionista com um sorriso vago, distante, sem vida. A primeira impressão foi de ter entrado no meio de uma filmagem, talvez uma peça de teatro. A realidade, por um instante, ainda parecia estar no lugar. Mas então, um detalhe quebrou a lógica. Uma porta de madeira toda ornamentada que não estava ali antes. Era impossível. Ao questionar a recepcionista, a resposta veio fria, sem emoção, negando a própria percepção dele. Senhor, essa porta sempre esteve aí. Foi o primeiro sinal de que as regras daquele lugar eram outras. Mesmo com aquele aviso sutil no ar, a decisão foi seguir em frente, atravessar o corredor que se abria a partir daquela porta impossível. Foi um mergulho em um lugar que, a cada passo, se tornava mais e mais errado. E lá no corredor, uma figura bizarra. Um homem, de costas, lutando para abrir uma porta com uma chave desproporcionalmente grande. Ele murmurava algo, frustrado. O impulso de se aproximar, talvez para ajudar, estava prestes a revelar o primeiro horror de verdade daquela noite. Quando o homem finalmente se virou, a ilusão de normalidade se estilhaçou. Os olhos dele eram poços de escuridão total. As unhas longas, imundas, e quando a boca se abriu, os dentes, afiados como navalhas. Aquela coisa não era humana. O pânico começou a se instalar de verdade. E para piorar, outra porta naquele corredor tinha um aviso pendurado na maçaneta. Não era um simples não perturbe, era algo muito mais sinistro. Não perturbe os demônios. O corpo inundado por arrepios, a mente em negação total. O corredor parecia não ter mais fim e a sensação de estar perdido era absoluta. Foi nesse exato momento de desorientação que o verdadeiro pesadelo resolveu se apresentar. Agachada no meio do caminho, uma figura familiar. Era ele mesmo, só que mais jovem. Um sósia. E quando aquela figura se virou, o mesmo horror se repetiu. Os olhos negros, vazios, os dentes pontiagudos. A paralisia foi total. E então, com uma risada que parecia rasgar o ar, aquele duplo pronunciou as palavras que finalmente deram nome àquele inferno. Isto é Sete Além. Como se a cena já não fosse surreal o suficiente, uma porta se abriu e dela surgiu outra entidade. Usava uma máscara de corvo, daquelas de médico da peste, e se dirigiu ao sósia com uma familiaridade aterrorizante, chamando-o de meu outro eu. Foi o estalo. A paralisia se quebrou. Era a hora de correr. Correndo sem rumo, fugindo daquelas criaturas do corredor, a única salvação parecia ser uma porta entreaberta mais à frente. Um refúgio. Um apartamento, de número 961. Mas o que havia lá dentro era ainda pior. A visão da janela não era a cidade conhecida. Era uma paisagem de devastação total. Prédios destruídos, um céu sombrio e doentio. A ficha caiu. Sete Além não era só um prédio. Era uma dimensão inteira. Um universo de decadência e horror. Então, uma presença foi sentida no quarto. E a voz do sósia ecoou. Não nos ouvidos, mas dentro da mente, anunciando a chegada de algo indescritível. Ele é tudo em um só. O que se materializou flutuando no ar desafiava a sanidade. Não era uma criatura, era uma massa de corpos fundidos. Um pesadelo de membros, olhos e bocas se contorcendo em um todo grotesco.
Era a personificação do caos, o coração pulsante de Sete Além. Num piscar de olhos, a criatura desapareceu. Foi a chance de fugir. De volta ao corredor, correndo desesperadamente em direção à saída. Mas Sete Além ainda não tinha terminado. No caminho, uma camareira. A esperança de encontrar alguém normal durou 1 segundo. Ao se aproximar, ficou claro. Era um zumbi. Um cadáver ambulante que começou a se arrastar naquela direção. A única opção? Correr. De volta para o saguão. De volta para a saída. Ao chegar de volta ao saguão, a verdade final e nojenta foi revelada. Aquelas figuras de antes não eram pessoas em trajes de época. Eram baratas. Gigantes, mutantes, eretas sobre 2 patas, observando com uma inteligência maligna em seus olhos multifacetados. E então, em um uníssono, zumbido e aterrorizante, todas as criaturas inseto falaram. Seus corpos se viraram para uma TV antiga na recepção, cuja tela exibia apenas uma massa de olhos vermelhos. O cântico delas era uma saudação macabra. Saudações ao rei. Prestes a perder os sentidos, tudo parecia ter chegado ao fim. Foi quando um toque no ombro quebrou o feitiço. De repente, silêncio. O saguão estava vazio, normal. O toque era de um guarda do museu, perguntando se estava tudo bem. Já do lado de fora, na calçada, veio o choque final. O relógio na fachada do prédio. O tempo. Toda aquela experiência, o corredor, as criaturas, o quarto 961, uma eternidade no inferno, tudo aconteceu no espaço de apenas 2 minutos. Isso nos deixa com uma pergunta inquietante. Se um lugar como Sete Além pode existir à espreita, do outro lado de uma porta comum, quantas outras passagens como essa podem existir por aí? E o que aconteceria se, por acaso, a próxima pessoa a girar a maçaneta fosse um de nós?